Quando Helena chegou em casa naquele dia, o portão estava entreaberto e alguém tinha deixado um bilhete com o nome da filha. Ela nunca imaginou o que iria descobrir ali. O papel estava dobrado cuidadosamente, como se fosse algo precioso, mas as palavras escritas fariam seu mundo desabar completamente. Helena sempre foi uma mulher tradicional. Trabalhava como contadora em um escritório pequeno no centro da cidade há mais de 15 anos. Criou a filha Isabela sozinha depois que o marido as abandonou, quando a menina tinha apenas 5 anos. Sempre acreditou que disciplina e valores conservadores eram a base de uma boa educação. Isabela, agora com 17 anos, era uma jovem quieta e estudiosa que passava a maior parte do tempo no quarto ou na casa de amigas. Nos últimos meses, Helena notara que a filha andava mais reservada, saindo frequentemente e voltando com um sorriso diferente no rosto, como se guardasse algum segredo especial. O que Helena não sabia era sobre Marina. Uma garota de 18 anos que estudava na mesma escola de Isabela Marina era extrovertida, corajosa e completamente apaixonada por sua filha. Elas se conheceram durante um projeto de ciências e rapidamente desenvolveram uma conexão profunda que ia muito além da amizade. Helena desdobrou o bilhete com mãos trêmulas, lendo as palavras que mudariam tudo para sempre. A mensagem era simples, mas carregada de significado. Isa, ontem foi perfeito. Te amo, Marina. O coração de Helena disparou enquanto uma sensação fria tomava conta de seu estômago, e ela percebeu que precisava descobrir quem era essa Marina. Helena segurou o bilhete com força, sentindo suas mãos tremer enquanto relia as palavras várias vezes. Como contadora, ela sempre foi meticulosa e organizada, mas naquele momento sua mente estava completamente bagunçada. Todas as suas crenças conservadoras pareciam gritar dentro de sua cabeça, criando um turbilhão de emoções contraditórias que ela não conseguia controlar. Durante toda a vida, Helena acreditou firmemente nos valores tradicionais que aprendeu com os pais. Casamento deveria ser entre homem e mulher. Família tinha uma estrutura específica e qualquer desvio disso era motivo de preocupação. Ela frequentava a igreja todas as semanas e sempre ensinou para Isabela que existiam certos caminhos certos e errados na vida. O medo começou a tomar conta de Helena, enquanto ela pensava no que os vizinhos diriam, no que as pessoas da igreja pensariam, no que sua própria família comentaria. Dona Carmen, a vizinha fofoqueira, sempre estava observando tudo pela janela. E se ela já sabia de alguma coisa? E se toda a vizinhança já estava comentando sobre sua filha? Isabela sempre foi uma menina exemplar. Tirava notas excelentes, nunca deu trabalho, sempre obedecia às regras da casa. Helena se orgulhava de ter criado uma filha tão responsável e bem comportada. Mas agora, segurando aquele bilhete, ela se perguntava se realmente conhecia sua própria filha, ou se Isabela havia se tornado uma estranha morando em sua casa. A mente de Helena disparou em 1000 direções diferentes. Será que foi alguma coisa que ela fez errado na criação? Será que a ausência do pai causou algum tipo de confusão na menina? O bilhete em suas mãos parecia queimar, e ela sabia que precisava confrontar Isabela, mas não fazia ideia de como começar essa conversa impossível. Helena passou o resto da tarde caminhando pela casa como um fantasma, incapaz de se concentrar em qualquer tarefa. O bilhete estava guardado em sua bolsa, mas parecia estar queimando um buraco em sua consciência. Cada som que ouvia a fazia pensar que Isabela estava chegando, e ela não sabia como iria encarar a filha depois desta descoberta perturbadora. Quando Isabela finalmente chegou em casa às 6 da tarde, Helena observou cada movimento da filha com olhos de detetive. O jeito como ela sorriu ao entrar, como seus olhos brilhavam de uma forma diferente, como ela parecia flutuar pelo corredor em direção ao quarto.
Todos esses pequenos detalhes agora pareciam pistas de algo que Helena não queria aceitar como realidade. Durante o jantar, o silêncio na mesa era ensurdecedor. Helena mal conseguia engolir a comida enquanto observava Isabela, procurando por sinais, por confirmações de suas suspeitas. Quando a filha mencionou casualmente que iria estudar na casa de uma amiga no final de semana, Helena sentiu o estômago se revirar, imaginando se essa amiga era a tal Marina do bilhete. A paranoia começou a consumir Helena completamente. Ela começou a prestar atenção em cada telefonema de Isabela, cada mensagem que chegava no celular da filha, cada vez que ela saía de casa com aquele sorriso misterioso. Dona Carmen, a vizinha, havia comentado alguma coisa sobre ter visto Isabela com uma menina no parque, mas Helena não havia dado importância na época. Naquela noite, Helena ficou acordada até tarde, olhando para o teto e se perguntando como havia perdido o controle da situação. Sua filha perfeita, sua menina obediente, estava vivendo uma vida secreta bem debaixo de seu nariz. O medo do julgamento da sociedade misturava-se com a sensação de ter falhado como mãe, criando um peso no peito que a impedia de respirar direito. Nos dias seguintes, Isabela começou a perceber que algo havia mudado no comportamento da mãe Helena. A observava com olhos diferentes, fazia perguntas estranhas sobre os amigos da escola e parecia tensa sempre que o telefone tocava. A adolescente sentia um aperto no peito, intuindo que alguma coisa estava errada, mas não conseguia identificar exatamente o que era. Marina e Isabela haviam se tornado inseparáveis desde que assumiram os sentimentos uma pela outra há 3 meses. Elas passavam horas conversando sobre tudo, sonhando com o futuro, planejando como seria quando pudessem viver livremente seu amor. Marina sempre incentivava Isabela a contar para a mãe sobre o relacionamento, mas Isabela conhecia Helena bem demais para saber como ela reagiria. O relacionamento entre as duas meninas era puro e intenso, cheio da paixão típica do primeiro amor. Elas se encontravam na escola, passavam os intervalos juntas, estudavam na biblioteca e aproveitavam cada momento livre para estar uma na companhia da outra. Para elas, o que sentiam era natural e belo, mas Isabela sabia que o mundo ao redor não necessariamente veria dessa forma. Isabela começou a inventar cada vez mais desculpas para sair de casa e encontrar Marina. Ela dizia que ia estudar na biblioteca, que tinha trabalho em grupo, que iria ajudar uma colega com matemática. Cada mentira pesava em sua consciência, mas ela não via outra alternativa além de proteger seu relacionamento e evitar confrontos desnecessários com a mãe conservadora. A tensão em casa aumentava a cada dia que passava. Helena fazia comentários indiretos sobre influências ruins e amizades perigosas, enquanto Isabela fingia não entender do que a mãe estava falando. As duas caminhavam em volta de um elefante invisível na sala, cada uma sabendo que algo importante não estava sendo dito, mas nenhuma tendo coragem de abordar o assunto diretamente. A descoberta aconteceu de forma completamente inesperada. Numa tarde de quinta-feira, Helena havia chegado mais cedo do trabalho e decidiu organizar o quarto de Isabela enquanto ela estava na escola. Ao arrumar a escrivaninha, alguns papéis caíram de dentro de um caderno. E entre eles estava uma foto polaroid de Isabela e Marina se beijando suavemente no parque. Helena sentiu as pernas fraquejarem quando viu a imagem. Ali estava sua filha, sua menina, beijando outra garota com ternura e paixão. Não havia mais dúvidas. Não havia mais esperanças de que fosse apenas uma fase ou uma amizade mal interpretada. A realidade estava estampada naquela foto, clara como a luz do dia, impossível de negar ou racionalizar. As mãos de Helena tremiam enquanto ela segurava a foto, estudando cada detalhe da imagem. Marina era uma menina bonita, de cabelos cacheados e sorriso doce.
e na foto ficava evidente o carinho genuíno que existia entre as duas. Tudo que Helena conseguia pensar era no escândalo, na vergonha, no que isso significaria para a reputação da família. Quando Isabela chegou da escola 2 horas depois, encontrou Helena sentada na mesa da cozinha, com a foto na mão e uma expressão de profunda decepção no rosto. O mundo de Isabela desabou naquele instante. Ela sabia que este momento chegaria eventualmente, mas não estava preparada para a intensidade da dor que viu nos olhos da mãe. A conversa que se seguiu foi devastadora. Helena, dominada pela emoção e pelo preconceito, disse coisas que jamais deveria ter dito. Ela questionou a educação que havia dado, culpou a ausência do pai, sugeriu que Isabela estava confusa e precisava de ajuda psicológica. Cada palavra era como um punhal no coração da adolescente, que via sua própria mãe rejeitando uma parte fundamental de quem ela era. "Isso não é normal, Isabela!" Helena gritou, jogando a foto sobre a mesa com força. "Eu não criei você para isso! Onde foi que eu errei?" As palavras saíam como projéteis, carregadas de anos de preconceitos enraizados e medo do julgamento social. Helena não conseguia controlar suas emoções, misturando amor maternal com rejeição numa combinação tóxica que machucava profundamente. Isabela tentou explicar seus sentimentos. Falou sobre como se sentia completa ao lado de Marina, como o amor que sentiam era genuíno e puro. Mas Helena não queria ouvir. Para ela, aquilo era uma aberração, um desvio que precisava ser corrigido. Ela mencionou terapia de conversão, mudança de escola, até mesmo mandar Isabela para morar com a avó em outra cidade. "Você não entende, mãe? Eu amo a Marina. Não é uma escolha, não é rebeldia, é quem eu sou", Isabela gritou entre lágrimas, tentando fazer Helena compreender. Mas cada palavra parecia afastar ainda mais sua mãe, que balançava a cabeça negativamente, como se pudesse negar a realidade através da força de vontade pura. A discussão se estendeu por horas, com Helena fazendo exigências impossíveis. Isabela deveria parar de ver Marina imediatamente, deveria se concentrar nos estudos, deveria voltar ao normal. A palavra normal ecoava pela casa como uma acusação constante, fazendo Isabela se sentir como um monstro aos olhos da própria mãe. Quando a noite chegou, ambas estavam emocionalmente exaustas. Helena havia dito que se Isabela continuasse com essa história, ela teria que escolher entre a família e essa fase passageira. As palavras ficaram no ar como uma ameaça concreta. E Isabela subiu para o quarto, sabendo que sua vida havia mudado para sempre naquele dia terrível. Na manhã seguinte, Isabela acordou com os olhos inchados de tanto chorar e uma decisão difícil já tomada em seu coração. Ela não conseguia mais viver naquela casa, respirar aquele ar carregado de rejeição e decepção. Enquanto Helena estava no trabalho, ela arrumou algumas roupas numa mochila e deixou um bilhete simples sobre a cama. "Preciso de um tempo para pensar. Não se preocupe." Marina recebeu Isabela de braços abertos em sua casa, onde vivia com os pais mais liberais e compreensivos. Quando soube do que havia acontecido, Marina segurou Isabela enquanto ela chorava, sussurrando palavras de conforto e prometendo que enfrentariam tudo juntas. A família de Marina acolheu Isabela com carinho, oferecendo o apoio que ela tanto precisava naquele momento crucial. Você está acompanhando esta história emocionante? Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder o final surpreendente. Comente também qual seria sua reação no lugar da Helena. Será que o preconceito pode ser maior que o amor de mãe? Quando Helena chegou em casa naquela tarde e encontrou o bilhete, sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Sua filha havia fugido, e a culpa começou a corroer seu coração como ácido. Ela ligou para todos os amigos de Isabela que conhecia, mas ninguém sabia onde ela estava, ou pelo menos ninguém queria contar para Helena.
Os dias que se seguiram foram os mais longos da vida de Helena. Ela mal conseguia trabalhar, não dormia direito e passava horas olhando pela janela, esperando ver Isabela voltando para casa. Dona Carmen, a vizinha, tentava consolá-la, mas suas palavras só pioravam a situação ao sugerir que essas meninas de hoje em dia estão todas confusas e que Isabela logo voltaria ao normal. Durante a ausência de Isabela, Helena começou a refletir profundamente sobre suas próprias atitudes e preconceitos. Sozinha naquela casa vazia, ela relembrava momentos especiais com a filha. As tardes de domingo, assistindo filmes juntas, as conversas sobre sonhos e futuro, o orgulho que sentia quando Isabela tirava notas excelentes na escola. Será que tudo isso deixaria de existir por causa de quem ela amava? Helena começou a perceber que havia outras famílias passando por situações similares. Na internet, ela encontrou histórias de mães que haviam rejeitado filhos lésbicas, gays, bissexuais e trans e que depois se arrependeram amargamente quando foi tarde demais. Algumas histórias terminavam em tragédia, com jovens que não conseguiram suportar a rejeição familiar e tomaram decisões desesperadas. O medo de perder Isabela para sempre começou a superar o medo do julgamento social. Helena percebeu que preferia ter uma filha feliz e lésbica do que não ter filha alguma. Aos poucos, ela começou a questionar seus próprios preconceitos, perguntando-se de onde vinham essas crenças e se elas realmente faziam sentido diante. Dona Helena sentiu as pernas fraquejarem quando compreendeu a magnitude do que havia feito. Sua filha não estava sendo rebelde ou passando por uma fase passageira. Ela estava simplesmente tentando ser quem realmente era, e em resposta havia recebido apenas rejeição e dor. A secretária de escola, que sempre se orgulhou de entender jovens, havia falhado completamente com sua própria filha. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena enquanto observava Beatriz e Camila se abraçarem no portão. Não havia nada de errado naquele amor. Era puro, genuíno, e sua filha merecia ter o direito de vivê-lo sem medo. O preconceito que carregava há anos desmoronava diante da realidade. Beatriz estava sofrendo porque sua própria mãe a havia rejeitado quando mais precisava de apoio. "Meu Deus, o que eu fiz?", murmurou Helena, a voz embargada pela emoção. Suas palavras duras ecoavam em sua mente como punhaladas. Cada frase cruel que havia dito, cada olhar de desaprovação, cada momento em que havia tratado o amor da filha como algo vergonhoso, ela havia empurrado Beatriz para longe quando deveria tê-la abraçado. A dor no peito se intensificou quando Helena percebeu que quase havia perdido sua filha para sempre. Quantas noites Beatriz havia chorado sozinha. Quantas vezes havia desejado ter uma mãe que a aceitasse. A culpa era avassaladora, mas junto com ela vinha uma determinação férrea. Ela precisava consertar aquilo. Precisava recuperar a confiança da filha. Respirando fundo, Helena abriu a porta de casa e caminhou lentamente em direção ao portão. Cada passo era uma luta contra anos de preconceito enraizado. Mas o amor por Beatriz era mais forte que qualquer crença limitante. Era hora de pedir perdão e mostrar que uma mãe pode aprender, mudar e amar incondicionalmente. Helena parou a poucos metros das duas jovens, que a olharam com surpresa e apreensão. Beatriz instintivamente se encolheu, esperando mais confronto, mas algo no olhar da mãe era diferente. Via dor, mas também uma ternura que não via há meses. "Filha", disse Helena com a voz trêmula, eu preciso te pedir perdão." Camila segurou firme a mão de Beatriz, oferecendo o apoio que sua namorada precisava. Helena notou o gesto protetor e sentiu uma pontada de gratidão. Pelo menos sua filha tinha alguém que a amava verdadeiramente. "Eu estava errada, Beatriz, muito errada. Deixei o preconceito falar mais alto que o amor. E quase perdi a coisa mais preciosa da minha vida, você." Beatriz permaneceu em silêncio.
lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto processava as palavras que havia sonhado. Helena deu mais um passo à frente, estendendo os braços hesitantemente. Você não escolheu ser assim. Você simplesmente é assim. E eu deveria ter te amado exatamente como você é, Camila. Obrigada por cuidar da minha filha quando eu falhei. O abraço que se seguiu foi carregado de anos de mágoa, mas também de esperança renovada. Helena segurou Beatriz como se quisesse protegê-la de todo o sofrimento que havia causado. Nunca mais, sussurrou no ouvido da filha, nunca mais vou deixar você se sentir rejeitada por ser quem você é. Eu te amo, filha, amo vocês duas. No final, aquela família aprendeu que o amor verdadeiro não conhece limites ou preconceitos. Beatriz e Camila, como tantas outras jovens lésbicas pelo mundo, mereciam ser amadas e aceitas por suas famílias. O preconceito pode ser forte, mas o amor de uma mãe, quando verdadeiro, é sempre mais poderoso.